E aí pessoal, bom dia. Bom dia para quem assiste o vídeo de dia, né? Você já foi taxado de extremista de direita? Então eu vou falar uma coisa para vocês. Quando começou a faculdade, quando eu comecei a estudar na faculdade, o pessoal me via lá no canto quieto, eu não debatia com ninguém, ficava quieto no meu canto, sabe? Não debatia com ninguém, não debatia com o professor, não falava nada, mas também não concordava com ninguém. As besteiras que eram faladas dentro de sala de aula, eu não concordava com ninguém. Eu ficava quieto no meu canto, sem me envolver. E quando eu percebi, eu fui taxado já de extremista de direita. Mas por quê? Porque eu não me envolvia. Então, se você não concorda com o que eles estão dizendo, com o que os de esquerda estão dizendo, você já é taxado de extremista. Vou dar um exemplo bem recente. O próprio vírus chinês, quando você fala, eu não gosto de usar máscara, não quero usar máscara, pra mim máscara não funciona. Na hora a pessoa fala assim, isso é bolsominion. Se você fala, olha, o vírus não é tão letal, é bolsominion, é na hora. Você não pode ter uma opinião contrária que você é taxado automaticamente de extremista de direita. E esse fato de extremismo, onde a gente vê extremismo? Onde você vê mais extremismo? Normalmente em religiosos. Muitos religiosos extremistas. Então, de certa forma, eles comparam qualquer pessoa que tem uma opinião contraditória, né? Tem uma opinião contrária deles, qualquer contraditório eles comparam a um religioso, como se estivessem defendendo uma religião a qualquer custo. Mas vamos agora à questão da religião. Independente do credo religioso que você tenha, a religião em si ela é baseada em princípios, ela é baseada em fundamentos. A religião, no geral, a maioria delas, salvo um satanismo ou alguma coisa ligada ao ocultismo, né, magia negra, salvo essas direções, né, da religião, que já é voltada mesmo para o mal, para praticar o mal ou para desejar o mal, por uma vingança. Todas as religiões, elas têm seus princípios, normalmente baseados em generosidade, em harmonia, amor, caridade, não é verdade? Todas essas as religiões, elas, ainda que alguns vejam como ruins, né, por causa de algumas culturas, principalmente as orientais, com casamento de crianças, entendeu? É esse tipo de que a gente considera pedofilia aqui, mas lá eles não consideram isso, né? Eles praticamente se casam com crianças e tem várias mulheres, tem vários tipos de cultura diferente, né? E que para eles é interessante uma família forte, com várias mulheres, é um homem poderoso, aquele que se casa com criança. Eles fazem atrocidades, né? Matam pessoas em nome do Deus deles, achando que terão uma recompensa. Então eles acham que estão fazendo bem. Eles já estão fazendo bem tirando a vida de outras pessoas, considerando outros inimigos. Os outros inimigos, não amando ao próximo, né, mas odiando. Eles acham que isso é bom. E aí eles são baseados em princípios e valores
totalmente deturpados, porque eles cometem crimes de Deus, né? Cometem crimes em nome de Deus, fazem justiça com as próprias mãos e injustiças com as próprias mãos. Então, como eu vejo o esquerdismo é o seguinte: ele não é como uma religião. Ele não é como uma religião. Primeiro porque quando você vê os governos de esquerda, tem a fundamentação deles em corrupção, em compra de pessoas, em propina, em desvios de verba. Então, ó, você vê os governos mais conservadores, como Margaret Thatcher, né, na Inglaterra, Boris Johnson, Bolsonaro, né, as gestões, Donald Trump, as gestões mais conservadoras, elas poucas vezes apresentam escândalos como as gestões democratas, né, as gestões de esquerda. Elas têm, parece que uma atração muito grande a desvio de valores, desvio de conduta, falta de moralidade. Eles são imorais, eles são indecentes, eles são ladrões, né? Eles roubam, desviam, superfaturam. E o que a gente mais vê hoje, né, em governos de esquerda é problema. E uma economia keynesiana, né, que estatiza tudo, coloca tudo na responsabilidade do Estado, tira a responsabilidade do indivíduo e coloca o seu sustento, tudo nas mãos do Estado, e faz com que uma nação seja dependente do Estado. E quando esse Estado ele quebra, como a Venezuela, por exemplo, quando o Estado quebra também as empresas privadas, que não vão querer investir naquele lugar, e a população começa a passar fome. Uma população às vezes que já é rica, que já é próspera, mas com o governo de esquerda estatizando tudo e colocando todo mundo na dependência do governo para perpetuar no poder, ele coloca a nação na mão. A nação fica na mão. Então, quanto menos intervenção do Estado, melhor. Ninguém quer investir num país em que o Estado intervém em tudo. Ninguém vai querer investir num país. Você vê o que o vírus chinês fez? Ele fez com que um governo, né, que tinha intuitos liberais, né, planos liberais, incentivo ao empreendedorismo, fez com que o governo que tinha essa concepção, que tinha esse planejamento e que a gente votou para isso, praticamente interferisse em tudo e liberasse dinheiro, verba para todo tipo de gente, para todo tipo de vagabundo também, tá? Não só pessoas que precisavam por causa que perderam seus empregos, alguma coisa assim, que é o auxílio do bem, que o governo paga para aquela pessoa continuar trabalhando, como também para vagabundos demais, muito vagabundo pegando auxílio emergencial para fumar maconha, para cheirar cocaína, para encher a cara, para comprar carne à vontade. Tem gente também que não perdeu nada com a pandemia, mas pelo fato de ser autônomo, tá lá pegando sem precisar pegar, tá pegando o auxílio sem precisar,
entendeu? Aproveitando o auxílio para fazer obra. Auxílio, gente, seria para matar a fome, não para fazer obra, para comprar móveis, para comprar roupa. Era para ajudar as pessoas a não passarem fome numa época de dificuldade. Mas muitos se aproveitaram disso. Então os governos, os esquerdistas, agora voltando lá na minha faculdade, só o fato de eu não concordar com eles, só o fato de não concordar, eles já me taxavam de extremista de direita. Agora você vê, se a religião, seja ela qual for, tá? Ela é baseada em princípios e valores, né? Generosidade, amor ao próximo, né? Compreensão, caridade. Os esquerdistas, eles pensam totalmente o contrário. Eles são o extremo da religião. Não, eles são o contrário da religião. A única caridade que eles pensam não é na prosperidade das pessoas. Eles pensam em dependência das pessoas. As pessoas precisam ser dependentes do governo, como se todo governo tivesse a responsabilidade sobre pessoas. Não é verdade isso. A responsabilidade é sua. A responsabilidade de sua vida não vai ser do governo da Inglaterra, não vai ser do governo brasileiro, não vai ser dos Estados Unidos, se você for morar lá, não vai ser da China. A responsabilidade sobre sua vida é sua. É você quem tem que decidir sobre a sua vida. É você que vai decidir se você quer viver às custas do governo a vida inteira ou se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, abrir uma empresa, né? Abrir seu próprio negócio, gerar emprego, ou então ser seu próprio dono, né? Seu próprio patrão. Ou você escolhe também ser empregado a vida inteira, você não tem disposição para isso. Mas a responsabilidade é sua, não é do governo. Nunca será do governo. A responsabilidade da sua vida é sua. Isso se chama autorresponsabilidade. Mas o que a esquerda prega? A esquerda prega irresponsabilidade. A esquerda prega dependência. E se você for dependente de alguém, você sabe que no Brasil a cultura de ser dependente, se você pede um dinheiro emprestado para alguém, você fica nas mãos dessa pessoa. A pessoa te chama de responsável, a pessoa te chama de descontrolado. Não é assim? Então existem duas maneiras da gente aprender na vida, tá? Uma é com os erros. Se aprende com os erros, se você quiser aprender. E outra é com orientadores. A orientação que você adquirir, ela vai te fazer aprender algo. O orientador que você segue, ele vai te fazer aprender algo. Seja para o bem, seja para o mal. Orientação é fundamental, tá? Você precisa de orientador. Você precisa andar com pessoas que te orientem, muito mais que te orientem do que você oriente, para que você cresça, evolua mentalmente, cresça em conhecimento, em sabedoria, em discernimento das coisas. Então, assim, quando uma pessoa pergunta pra mim, cara, você lê livros de esquerda, você é maluco? Eu leio. O 1968, de Zeni Ventura, 1961, Entre a Ditadura e a Guerra Civil. Eu tenho o livro do Paulo Henrique Amorim, que é do Quarto Poder. Paulo Henrique Amorim, esquerdista, confesso. Eu leio o livro de esquerda, leio o livro de direita, e a orientação que eu sigo não é a mais conveniente para mim, mas a mais coerente. A mais coerente. Agora, quando o jovem ele é doutrinado a entender de uma forma só e ele só quer saber daquela forma, ele rejeita, ele ignora, né, o outro conhecimento, um conhecimento que seja contraditório, é isso que acontece. Ele começa a achar que o outro é um extremista, quando na verdade o extremista é ele.
O extremista, ele não aceita outra orientação. Mesmo que ele não concorde a pessoa porque não conhece, mas ele não quer conhecer. Esse é o extremista, ele não quer saber do outro lado, ele só quer saber do lado dele. Isso é extremismo, tá? Extremismo é quando você não entende do que você está falando e você fala mesmo assim. Quando você coloca todo direitista, toda pessoa de direita, toda pessoa de direita é Olavo de Carvalho, ou toda pessoa de direita é Bolsonaro, ou todo pessoal de direita é liberal, sabe? Ela cria rótulos na cabeça dela ao invés de pesquisar, ao invés de conhecer as pessoas, ao invés de tentar entender o que se passa, o que fez essa pessoa pensar dessa forma, o que fez. O que faz uma pessoa virar conservadora? Às vezes a família, sabia? Às vezes você não tem família, você não tem filhos, você não tem marido, você não tem esposa, você não tem valores religiosos, às vezes você não conhece nada sobre a religião, não tem o conhecimento sobre Deus e você não é conservador, é um progressista, um democrata. Então, quando você tem família, quando você vê seu filho chegando na escola, quando você vê o professor conduzindo seu filho a uma realidade que você desconhece, quando você vê as amizades do seu filho, o que elas falam, elas defendem erros dos outros, defende bandido na escola, que você já sabe, né? Defende corrupto. Aí tu fala assim, pô, tem alguma coisa errada aí. Aí você começa a ver que não é por aí, né? A não ser que realmente você já seja doutrinado e seja um extremista que não aceita nenhum tipo de literatura, nenhum tipo de conhecimento que não seja aquele que concorda com o seu. Tem que concordar com o seu. Tem que concordar com o que você fala. Caso contrário, você não lê. Mas é difícil você refutar aquilo que você não conhece. O fato é que é muito difícil você refutar algo que você não conhece. É igual ao desarmamento, é igual ao aborto. Se você só conhece um lado da história, você, a arma mata. Não, a arma não mata ninguém. Quem mata são as pessoas. Então, se você conhece só um lado da história, você não entende isso. Você, na sua cabeça, a arma mata. A arma mata, acabou. Como se a arma tivesse vida própria e não precisasse de uma mão para puxar o gatilho. Então, assim, são várias vertentes, né, de entendimento sobre vários assuntos, e você tem que procurar isso. É o mínimo que você pode fazer, é procurar as outras vertentes, o contraditório, para que você tenha uma opinião bem formada, uma opinião coerente. Então, assim, não seja como um religioso extremista de verdade. Procure conhecimento de todas as áreas, em todos os aspectos, em todas as direções, para que você possa confrontar aquilo que você discorda. Não basta você dizer, meu pai foi revolucionário, não, a minha mãe foi presa e torturada, meu avô foi... Na época da ditadura, meu pai trabalhava. De repente ele não foi torturado porque ele estava trabalhando, a não ser que o trabalho dele fosse uma tortura, mas minha mãe também trabalhava, então eu estava preocupado em levar comida para casa, em fazer o salário, entendeu? Às vezes ganhava por comissão, então eles queriam fazer o salário, queriam vender para ganhar, poder levar um bom salário para casa. Então, de repente, se estivesse trabalhando, se ocupando, talvez não teria sido torturado, não tivesse sido, preso. Mas é aí que tá.
mas a gente também não sabe a verdade de cada um. A gente não sabe quais os intuitos dessas pessoas que estavam lá lutando contra a ditadura. Porque tanta gente fala bem, né, dessa época, né? Mas também tem muita gente que fala mal. Mas aí vai comparar a vida de quem fala bem e de quem fala mal. Normalmente quem fala bem estava trabalhando e achava que era uma época muito mais segura para se viver, muito mais tranquila. Hoje a gente não tem segurança, né? Hoje a gente luta, né, a gente sai de casa, é igual... Na verdade, antigamente a gente saía para matar um leão, né? Hoje a gente sai para matar um leão e ainda tem que ficar de olho nas hienas. Porque é muita insegurança, né? Muita falta de segurança nas ruas. Então não seja como um extremista. E ser rotulado de extremista de direita, basta você não fazer nada, tá? Não concorde, você já é rotulado automaticamente como extremista de direita. Concorde com eles e você vai ser amiguinho, você vai ser uma pessoa compreensiva, que quer ajudar os pobres. Essas coisas bem clichê, bem mentirosas, né? Que a esquerda ela implanta durante na época dos estudos, na sua época de jovem, criança, que para mim adolescente não existe. O que existe são crianças grandes. O negócio de adolescente foi uma invenção que veio junto com o gramicismo. Desde a década de 60 inventaram isso, para mim são crianças. Crianças grandes, crianças que se acham adultos, só isso. Continua sendo criança. Até os 18 anos para mim é criança. E vou te falar mais, 18 anos para mim também não é adulto nem aqui nem na China. Esses 18 anos de hoje em dia, uma luta. Você vê umas cabeças de bosta. Brincadeira não, eu mesmo vou te falar, eu com 18 anos tinha uma cabeça de bosta. Então assim, não tinha nem responsabilidade com nada. É muito mal, minha responsabilidade mesmo assim começou aos 19, 20 anos ali que eu comecei a ralar, a trabalhar na rua, a vender de porta em porta. Eu comecei a ver que eu precisava do meu dinheiro, que não dava para ficar sendo sustentado pelos pais, porque meus pais também não tinham essa condição toda, né? Eles tinham uma condição boa para sobreviver, para a gente viver bem, comer bem, só isso. Então pessoal, foi legal o papo, mas essa é a diferença aí da religião, que ela quer o bem, ela tem intuito, tem valores, e o esquerdismo não tem valor nenhum. O esquerdismo ele é extremo e é qualquer preço. O preço que tiver que pagar, ele vai pagar. O que tiver que fazer, vai fazer, seja ruim, seja mal, seja bom. É o caminho, os fins justificam os meios. Não importa como você vai alcançar. Para o esquerdismo, não importa como você vai alcançar. Se é desviando verba, se é comprando parlamentares, não importa. O importante é que o plano final ele seja alcançado. Plano final, qual é o plano final? É todo mundo enriquecer às custas do povo, como aconteceu durante 30 anos aí. Até filho que limpava cocô de elefante virou multimilionário. Enquanto isso ainda tem gente defendendo. Um filho vira multimilionário, mas ele limpava cocô de elefante. É isso, pessoal. Fiquem com Deus, obrigado por virem de carona comigo mais uma vez. Agradeço a companhia de vocês, muito obrigado. E até o próximo vídeo.